Cabo Frio me ensinou a valorizar a força da comunicação local. É engraçado dizer isso porque fica parecendo que a gente está legislando ou afirmando qualquer coisa em causa própria. Mas eu tenho que ser justo nesse aspecto. Eu comecei minha caminhada de comunicação no Rio de Janeiro e imaginava que a comunicação se resolveria sempre em nível macro, em que as informações relevantes já estariam todas lá, os grandes veículos de comunicação. E certa vez, conversando com o Armando Campos, que foi muito importante na minha caminhada de jornalista, de locutor esportivo, Armando era o diretor da Rádio Tropical FM do Rio, e ele sempre foi um cara de bastante visão, me disse lá nos anos 80, uma coisa que me chamou muita atenção. E ele parece que prenunciava essa realidade que eu passei a vivenciar e que acho extremamente interessante. Ele me dizia o seguinte: Sidney, vai chegar o dia em que as pessoas vão se preocupar tanto com o que acontece em torno delas que vai ser necessário criar, ele dizia na época, rádios que tomem conta especificamente daquele bairro, daquela área da cidade. Usava o Rio de Janeiro como exemplo. Então vai ter um dia que vai ter uma rádio que fale para o Meia, vai ter um dia que tem uma rádio que fale para Copacabana. Se a gente for fazer uma avaliação do que acontece 30 anos depois, talvez não sejam rádios que falem para o Meia, para Copacabana, para Cabo Frio, para Arraial do Cabo, para Araruama, mas ele acertou no contexto do trato que a informação ganharia. Hoje a gente se preocupa com as notícias mundiais, com as notícias nacionais, com o que acontece lá em Brasília, mas a gente tem uma necessidade, tem uma ânsia de conhecer o que acontece aqui, no Portinho, na Praia do Forte, no Jardim Esperança, em Tamoios, em São Pedro, em Arraial do Cabo, o que acontece bem perto da gente, né? E aí é que surge o espaço para uma imprensa regional forte, que cumpra esse papel que eu, nos meus tempos do Rio, jamais imaginei que pudesse acontecer. E vivendo isso na prática, a gente vê o quanto é importante, né? E olhando para o próprio umbigo, olhando para Cabo Frio, a gente para e reflete: o que seria de Cabo Frio sem uma Folha dos Lábios? O que seria de Cabo Frio sem uma TV Litoral News? O que seria de Cabo Frio sem os sites, os blogs de notícias da Renata, do Edu? O que seria de Cabo Frio sem as rádios, que contam uma história nossa, que falam da nossa realidade do dia a dia? E eu sinceramente creio que esse é o caminho pelo qual a comunicação vai percorrer os próximos anos. Uma comunicação cada vez mais aldeia, uma comunicação cada vez mais que toque o nosso dia a dia e que gere esse sentimento de pertença, que gere esse sentimento de pertencimento mesmo, de encontrar os caminhos para resolver o problema daquele buraco que está lá na rua, incomodando o seu João, incomodando Dona Maria, daquele lixo que ficou acumulado naquele cantinho de esquina, está incomodando a Dona Joana, daquele hospital que não tem médico ou não tem remédio e que incomoda a Dona Lucy, que foi levar a Manuelinha para ser atendida pelo médico e lá não encontrou esse socorro. Esse papel que a imprensa regional precisa fazer é, sinceramente, no que eu acredito. É, sinceramente, no que nós investimos enquanto emissora de televisão. A gente conhece o nosso tamanho, a gente sabe a nossa importância. E a gente precisa, o tempo todo, lidar com isso. Entender que toda e qualquer questão que for tratada precisa remeter para o nosso dia a dia. Ainda que seja um assunto da economia do país, ainda que seja um assunto da política do país, cabe a nós, que fazemos comunicação em nível regional, pensar nos reflexos, pensar nos impactos, pensar naquilo que toca para a gente no dia a dia. A informação, como já dizia o seu Armando lá nos anos 80 e me fazia refletir, é essa, cada vez mais local, num mundo extremamente globalizado. Eu quero te convidar para você se inscrever no canal Formação do Saber, compartilhando ideias e conhecimento.
assine o nosso canal. A cada semana você vai participar conosco de um tema diferente. Muito mais do que formar tua opinião, o que esse canal deseja é instituir o debate, fazer com que você reflita, fazer com que você divida com a gente também o teu conhecimento. Formação do saber, faça a tua assinatura. Nós estamos esperando por você toda semana com novidades aqui no nosso canal.